Flá TV agendou o vídeo, agendou, enfim, a live, né, para transmitir a coletiva do Marcos Braz. Eu abri uma live aqui, 12h30, eu falei, opa, vou conversar meia hora com os meus inscritos, e depois a gente entra na live do Marcos Braz. O que aconteceu? O tempo foi passando, o atraso rolando. Infelizmente a gente acha normal a Flá TV se atrasar, porque é normal mesmo. Foi passando. Chegou uma hora que eu decidi encerrar minha live, porque deu 2 horas, eu sei como é chato ficar assistindo live grande. Então eu encerrei minha live. Quando eu encerrei minha live, a assessoria do Flamengo, que havia ficado calada, soltou um comunicado dizendo que a entrevista coletiva do Marcos Braz não iria mais acontecer. 2 horas depois, exatamente 2 horas depois do combinado, às 15 horas, a assessoria de imprensa do Flamengo divulgou isso, que a entrevista com o Marcos Braz não iria mais acontecer. E não explicaram o motivo. Eu fui apurar o motivo. E olha, teve queda de braço na diretoria do Flamengo. O que aconteceu? O departamento de futebol marcou essa entrevista coletiva, porém, o VP de comunicação do Flamengo, que se chama Gustavo Oliveira, não gostou, foi contra, conversou com Rodolfo Landim, argumentou com o Landim, deu os argumentos ao Landim que não seria uma boa essa entrevista coletiva nesse momento, justamente porque nessa quarta-feira tem uma decisão para o Flamengo entra em campo, é um jogo que vale vaga na final da Copa do Brasil, conversou com o Landim, teve essa queda de braço, pessoas foram a favor, pessoas foram contra, e nisso tudo a gente esperando, quando eu digo a gente, é vocês torcedores e nós da imprensa também, a gente esperando, e depois chegou uma hora que decidiram, bateram o martelo e falaram, não vai ter entrevista coletiva. Ou seja, o Marcos Braz foi vetado de dar entrevista coletiva. Landim achou melhor focar nesse momento de decisão e entende que a entrevista coletiva tem que acontecer em um outro momento, um momento mais oportuno. Essa foi a palavra utilizada por pessoas lá do Flamengo para me contar isso tudo que aconteceu. Ou seja, a entrevista coletiva do Flamengo com o Marcos Braz não aconteceu porque Gustavo Oliveira, VP de comunicação do Flamengo, foi contra e o Rodolfo Landim acatou o pedido do Gustavo Oliveira e não liberou essa entrevista coletiva. Então, Marcos Braz, na minha opinião, perdeu essa queda de braço aí com Gustavo Oliveira, com a diretoria do Flamengo, perdeu essa queda de braço. E por conta disso não teve. Vene, o clima tá bom? Obviamente não. Parem para pensar. A entrevista coletiva foi marcada para jogar panos quentes em uma polêmica que envolve o departamento médico do Flamengo, que colocou o Pedro em campo, o Pedro machucado. A ideia era essa, o Marcos Braz servir como escudo, botar a cara, o que é normal, ele sempre faz isso. É normal. Só que agora tem mais um problema. Além do departamento médico, que está recebendo um bombardeio de críticas, agora tem esse problema que não teve a entrevista coletiva. Ou seja, o Flamengo não precisa que ninguém crie crise para eles. O Flamengo por si só cria a própria crise. Não tem jeito. Mais um problema estará lá no Flamengo que precisa ser amenizado, ser apaziguado. A grande verdade é o seguinte, uma vitória nessa quarta-feira, uma classificação para a final da Copa do Brasil, dá uma amenizada nisso tudo. Agora, uma eliminação, eu não sei não, hein? A panela de pressão que já está quente vai esquentar mais ainda. E eu, como um jornalista com a maior responsabilidade do mundo, continuarei apurando, trazendo a verdade aqui para vocês ficarem bem informados. Bora falar agora sobre o Flamengo, que cogita ter sua marca própria para a produção de uniformes. O Flá tem contrato com a Adidas até dezembro de 2023, contrato que garante 40 milhões de reais por ano ao Flamengo, além de uma série de bônus de royalties em cima de uniformes vendidos. O Flamengo, nesse momento, se debruça sobre a possibilidade de abrir mão da renovação do contrato com a Adidas para fabricar seus próprios uniformes. A ideia nesse momento é entender se valeria a pena esse movimento ou não. Tudo porque alguns clubes brasileiros já fizeram esse caminho e acabaram se dando bem, mas todos que fizeram não tinham 40 milhões de reais garantidos como o Flamengo. Rodrigo Tostes, em entrevista ao Globo Esporte, chegou a falar sobre o assunto. Ele disse o seguinte, abre aspas, tem um grupo de trabalho aqui dentro estudando exatamente isso. Chegaram a algumas conclusões, mas não há uma decisão final em relação à marca própria. Se vai ser uma marca própria, se vai continuar com a Adidas, se será híbrido. A avaliação que estamos fazendo com relação à marca própria é essa. Se o momento é esse, não é um clube que vende 100 camisas, mas sim vende milhões. E você? O que você pensa a respeito dessa história? Para você, o Flamengo deve criar seu próprio uniforme?
correndo o risco de produzir e não vender tanto, ou é melhor ficar com a Adidas? Nessa mesma entrevista, o Rodrigo Tostes afirmou que o Flamengo tem sim dinheiro para comprar o Andréas Pereira, 20 milhões de euros, mas essa questão vai ser discutida apenas mais para frente. O contrato de empréstimo junto ao Manchester United só termina na metade do ano que vem.